Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã. É isso, Tiago. Nós estamos em contato agora com Carlos Alexandre da Costa, que é secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes. Bom, secretário, o senhor participa hoje aqui em São Paulo de um evento junto a muitas entidades empresariais que estão favoráveis às reformas, estão contando com uma retomada mais forte do crescimento da economia, só que por hora o que nós temos é uma retração que foi registrada no primeiro trimestre, só falta confirmação pelo PIB oficial, e uma certa preocupação com relação a essa dificuldade toda de a economia voltar a crescer. Inclusive, muita gente já questiona a eficácia da reforma da Previdência em relação a isso, pelo menos no curto prazo. O senhor que cuidaria dessa questão da produtividade, de competitividade e também do emprego, que é um outro grande problema, como é que vê o cenário que nós temos hoje da economia brasileira? Como virá essa situação de retração? Olha, Denise, nós estamos trabalhando bastante duro para que nós consigamos avançar numa série de reformas que são fundamentais para a economia brasileira. A reforma da Previdência é a primeira delas, mas também estamos trabalhando junto com o Congresso na reforma tributária e uma série de reformas microeconômicas pela produtividade. Nós sabemos que tudo isso depende de um clima de confiança por parte dos empresários e por parte dos consumidores, que depende fundamentalmente de eles acreditarem que todas essas reformas vão efetivamente ser implementadas. O evento de hoje justamente é sobre isso. Foi um evento organizado por todas as principais associações do setor produtivo no Brasil para dar o apoio para o governo e dizer, olha, se nós conseguirmos passar todas essas reformas, o Brasil vai voltar a crescer porque nós vamos investir, nós vamos contratar, nós vamos contratar mais trabalhadores. No entanto, estamos todos em compasso de espera. Esse é o grande problema do Brasil hoje. Estão todos esperando e postergando decisões de contratação, que aliás é o principal problema do Brasil hoje, de investimento, para saber se o Brasil está no rumo certo. E é por isso que eu tenho pessoalmente feito viagens constantes para conversar com empresários, conversar com associações, ouvir deles, mas também contar tudo que nós estamos fazendo no sentido da aprovação dessas reformas tão importantes para o país. Agora, secretário, também cresce a percepção de que talvez, como eu disse, essas reformas apenas não consigam garantir esse crescimento que se espera, por exemplo, no final deste ano, principalmente no ano que vem, porque para este ano a gente já tem uma projeção muito fraca. E aí muita gente começa a cobrar algumas ações de estímulo direto do governo, mesmo sem o governo ter dinheiro, alguma coisa que possa impulsionar mais o consumo e mesmo os investimentos. Há alguma estratégia conjunta, por exemplo, com relação à infraestrutura para tentar agilizar projetos que possam produzir algum resultado, ou vai ficar mesmo nessa expectativa das grandes reformas? Olha, as grandes reformas em si vão ter um impacto de curto prazo também no segundo semestre, uma vez elas sendo aprovadas. Nós temos certeza que haverá um grande processo de contratação e de investimento, uma vez essa incerteza sendo ultrapassada. Nossas conversas com os setores industriais, de comércio e tal, indicam que logo depois, talvez em agosto, haverá um movimento forte de retomada. No entanto, nós não estamos somente contando com isso. O que nós não queremos é repetir a fórmula que nos trouxe até aqui, que é um estímulo à demanda com mais gastos públicos, que depois aumentam a dívida, aumentam impostos e aumentam juros. Algumas medidas mais de curto prazo já estão sendo tomadas. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida é uma das poucas áreas do orçamento que nós não contingenciamos. Nós mantivemos recursos, inclusive aumentamos os recursos, porque construção é um setor fundamental para a geração de emprego. Além disso, nós estamos trabalhando junto com os ministérios vários da infraestrutura, o próprio ministro Tarcísio, o ministro Bento, o ministro Marcos Pontes, para que os problemas que hoje são grandes entraves à infraestrutura, insegurança jurídica, assim por diante, sejam ultrapassados. E tem uma coisa ainda mais importante, que é, uma vez passando a MP do saneamento, que vai deslanchar uma série de obras no Brasil inteiro. Uma vez nós superando vários problemas com licenciamento, que hoje só em Santa Catarina são 70 bilhões de reais parados por falta de licenciamento, nós estamos trabalhando com estados e municípios para que isso seja
gerará um boom de construção por conta de infraestrutura no Brasil inteiro, mas não porque o governo gasta mais, e sim porque nós estamos trabalhando para que o ambiente seja adequado, para que muito mais dinheiro, inclusive, venha de investimentos produtivos para melhorar a nossa infraestrutura, gerando renda, gerando empregos. Eu cobro muito essa questão do posicionamento do governo, porque enquanto a economia não cresce e apresenta esses dados mais desfavoráveis, a gente tem visto muito queda de confiança, então, dos empresários, dos consumidores, e a gente sabe que isso também joga contra a retomada depois. O senhor até citou essa questão do Minha Casa Minha Vida, mas houve atraso de liberação de recursos. A gente tem visto aí várias ideias que estão surgindo, agora inclusive a possibilidade de a menor renda passar a ser de aluguel e não para compra do imóvel. Então, a gente não tem um programa estruturado nas várias áreas, uma coordenação. Não falta um pouco isso? Olha, nós, na verdade, nós descentralizamos uma série de decisões sobre infraestrutura de maneira proposital. Nós queremos que o ministro Tarcísio seja responsável por logística, que o ministro Marcos Pontes por telecomunicações, que o ministro Bento por energia, que são onde eles mais entendem tecnicamente disso. Agora, o governo como um todo tem um programa de aumento de competitividade, baseado em melhoria do ambiente de negócios, melhoria das... Estamos com problema de contato. Secretário? Oi, vocês Agora sim, voltou. Agora sim, voltou. Então, investimento na modernização das empresas, com um programa que vai afetar 300 mil empresas, e principalmente uma coisa que nós começamos, que agora estamos rodando o país inteiro, que é um apoio à micro e pequena empresa. Ali é onde mais da metade dos empregos são gerados. Tivemos, por exemplo, ontem em Santa Catarina, na semana passada em Minas Gerais, anunciando uma série de medidas para melhorar o ambiente para micro e pequena empresa. Lei de recuperação judicial para micro e pequena empresa, empresas simples de crédito. Estamos trabalhando junto com o senador Jorginho Melo, junto com o Sebrae, e nós já estamos sentindo uma certa reação de micro e pequenas empresas. Isso já ajudará a criação de emprego onde mais precisamos, que é no interior do Brasil, não é em Brasília, é em todas as capitais, cidades pequenas do Brasil, onde vivem as pequenas empresas. Existe essa coordenação por reformas microeconômicas. No entanto, eu insisto que o ambiente de confiança só será sedimentado uma vez que nós consigamos dar um sinal claro de que estamos trabalhando juntos com o Congresso, em harmonia, para passar a reforma da Previdência, a reforma tributária e outras reformas que vão garantir a sustentabilidade do Brasil. Porque nenhum empresário hoje está com muito apetite a contratar ou investir até ter essa certeza de que nós realmente vamos conseguir superar algumas dificuldades e colocar o Brasil no caminho certo. Secretário, é uma coisa importante, isso é confiança relacionada às reformas estruturais. Agora, o senhor concorda que o empresário só vai investir quando ele tiver segurança de mercado consumidor, e aí a gente tem uma relação com o emprego, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, um dos fatores que mais afetam o mercado consumidor são as taxas de juros. Nós estamos trabalhando também bastante, inclusive em sintonia com a Secretaria de Advocacia da Concorrência, que está sob minha responsabilidade, o Banco Central, a Secretaria de Política Econômica, para que nós tenhamos uma série de medidas muito em breve que vão trazer mais concorrência para o mercado de crédito, reduzindo os spreads que hoje são muito altos no Brasil. Além de ter mais concorrência, temos também algumas reformas microestruturais que vão reduzir a inadimplência e garantir que tenha mais crédito, mas não crédito público, porque o crédito público hoje, ele talvez tivesse efeito contracionista, porque se o governo liberar muito crédito público, a incerteza sobre o lado fiscal pode piorar, na verdade, Nós conversamos com o secretário Carlos Alexandre da Costa, que é secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada, um bom dia. Bom dia, muito obrigado.